primeiro logaritmo que a gente vai resolver é esse aqui. Log de 4 na base raiz de 8. Pessoal, vamos igualar x? Vamos descobrir qual é o valor desse logaritmo, ou seja, qual é o valor de x. Primeira coisa é aquele peteleco, né? A gente dá um peteleco aqui na base, a base vai para o outro lado e coloca o x no ombro. Ou seja, 4 é igual, deu peteleco na raiz de 8, ele é jogado lá do outro lado e levanta esse x no ombro. E agora, vamos fatorar o 4 e o 8. Só de olhar para cá, a gente já percebe que a base que a gente vai precisar, né, que a gente vai chegar, é a base 2. Eu não tenho como escrever 8 na base 4. 4 elevado a 1 é 4. 4 elevado a 8 é 2 é 16. Então não tem como. Então a base comum vai ser a base 2. Então já pega e já fatora. Então 4 na base 2 vai ficar 2 elevado a 2 igual a raiz quadrada. 8 na base 2 é 2 ao cubo. Isso tudo aqui está elevado a x. Bom, ainda tem algo a ser resolvido desse lado aqui. O que que é? Vamos eliminar essa raiz, vamos transformar ela numa potência, um expoente na forma de fração. Como é que fica? Aí aquela historinha, né? Quem está por dentro, está por cima. Quem está por fora, está por baixo. E isso tudo aqui está elevado a x, ó. Toda essa raiz está elevada a x e continua elevado a x. Agora aqui entra aquela propriedade da potência. Potência elevado a um expoente. É só multiplicar o expoente de fora pelo expoente de dentro. Então a gente vai ter que 2 ao quadrado é igual a 2. Vamos pegar aqui, ó, x vezes 3 sobre 2. É o que a gente vai fazer agora. Bom, se é uma multiplicação, já coloca logo umzinho aqui embaixo do x, que ele está sozinho. E na multiplicação a gente faz o de cima vezes o de cima. 3x, 1 vezes 2, 2. Esse aqui é o resultado que a gente vai ter aqui agora. Então vai ficar 3x sobre 2. Beleza. Olha só, eu tenho uma igualdade. Eu tenho duas potências e elas têm a mesma base. Então eu posso ignorar essas bases e só olhar para os expoentes. Se as bases são iguais, é porque os expoentes também são iguais. Então 2 é igual a 3x sobre 2. Vamos continuar aqui do lado. Bom, agora puxando para cá para a gente continuar. O que a gente tem? O 2... do lado de cada igualdade está dividindo, então ele vai passar para o outro lado multiplicando. Então eu vou ter 2 vezes 2 é igual a 3x. Tá vendo? Esse 2zinho aqui de baixo passou para o outro lado multiplicando. Bom, agora eu tenho 3 que está multiplicando x, eu preciso passar ele para o outro lado da igualdade. Então eu vou ficar com o quê? 2 vezes 2... esse 3 passa dividindo. Se do lado de cá ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. No final a gente vai ficar com 2 vezes 2, 4, sobre 3. Esse é o valor de x, ou seja, esse é o valor do nosso logaritmo. Bom, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. O que está sendo solicitado é resolver esse logaritmo. Então vamos igualar a x. Vamos dar um peteleco nessa base. Então, ela vai lá para o outro lado. Do lado de cá, a gente continua com 8 sobre 27. E o 2/3 passa para o outro lado. Bom, ele levanta o x no ombro. Pessoal, se eu escrever dessa forma aqui, ó, até melhorar. Se eu escrever dessa forma aqui, vai estar errado. Porque desse jeito aqui, só o 2 que está elevado a x. Mas não é verdade. A base inteirinha, ó, ela tem que estar elevada a x. Então, ela tem que estar entre parênteses. Ela inteirinha está elevada a x. Bom, então o que a gente tem que buscar aqui? A gente está com uma equação exponencial e a gente tem que buscar uma igualdade de bases. Tem que ter a mesma base dos dois lados. Então, do lado de cá eu tenho uma base 2, que já é a base mínima, e do outro lado eu tenho 8. Eu tenho como escrever 8, então, usando a base 2. E é isso que a gente vai fazer.
fatorando, tá? Então, 8 fatorado vai ficar 2 elevado ao cubo. Ó, do lado de cá não há o que fazer, tá? Eu tenho aqui o 2/3, ele está elevado a x, ele já está na fatoração mínima dele, não tem mais o que fazer. Bom, 27. 27 fatorado vai ficar 3 elevado ao cubo. Vamos jogar para o lado de lá agora, facilitar um pouquinho. Bom, pessoal, se tanto o 2 quanto o 3 nessa fração estão elevados ao cubo, eu posso simplesmente simplificar, né, o que está escrito aqui dessa forma, ó. Isso é a mesma coisa que 2/3 elevado ao cubo. Isso aqui é a mesma coisa que isso, que é igual ao que eu já tinha, que é o 2/3 elevado a x. Consegui o que eu queria. O que eu queria? Uma igualdade, potência, mesma base dos dois lados. Então, a gente vai fazer o quê? Vai ignorar as bases e igualar os expoentes. Ignoro essa base e igualo somente os expoentes. Opa, acabei de calcular o valor desse logaritmo, dá 3. Bom, agora a gente vai calcular esse logaritmo aqui. Primeira coisa, peteleco, gente. Isso aqui é igual a x, dou peteleco na base, jogo ela para o outro lado. Então, eu vou ficar com 0,5 é igual a 1/2 elevado a x. Poxa, mas aqui aparece o número 5, aqui aparece o número 2. Como é que eu vou botar isso na base 2? Bom, gente, 0,5 é a mesma coisa que meio. Ou melhor ainda, 0,5... para eu transformar ele, para eu eliminar essa vírgula, eu vou transformar numa fração. Que fração é essa? É o número que está em cima dividido por quantidade de casas decimais. Qual é? Uma casa decimal, dividido por 10. Bom, gente, agora aqui, simplificando essa fração, se eu dividir tanto embaixo quanto em cima por 5, vai ficar como? 5 dividido por 5, 1. 10 dividido por 5, 2. Então, se você não lembrou que 0,5 é a mesma coisa que 1/2, faz direitinho, transforma em fração, elimina a vírgula e você vê que vai surgir o número que você precisa, a base que você precisa. Então, do lado de cá ficou 1/2 é igual a 1/2 elevado a x. Bom, do lado de cá não tem expoente. Eu posso dizer que essa fração toda está elevada a 1. Posso. Ignorando agora as bases, eu tenho que x é igual a 1. Bom, essa questão aqui já está um pouquinho diferente. Aqui a gente já tem o x já está no logaritmando, eu já sei o valor desse logaritmo, então tem que descobrir quem? Quanto vale o x. O processo é o mesmo, gente. Peteleco na base. Então vamos lá. Eu vou ter que x é igual a base, que é 1/4, toda ela elevada a -2. Imagina que vocês pegaram essa base aqui todinha, petelecaram, ela entrou todinha aqui do outro lado, elevada a esse expoente. Então, isso é a mesma coisa que botar ela entre parênteses. Bom, primeira coisa que a gente faz quando a gente tem um número elevado ao expoente negativo é resolver esse menos do expoente. Como? O menos vai fazer o número inverter na fração. Bom, x é igual. O 4, se ele está embaixo, ele vai para cima. O 1 que está em cima vai para baixo. Com isso, eu eliminei o menos do expoente. Beleza. 4 elevado ao quadrado, 16. Qualquer número elevado a 1, não preciso colocar. Então, o resultado disso é 16. Ou seja, log de 16 na base 1/4 vai dar -2. Bom, agora para trabalhar com essa igualdade logarítmica, a gente vai ter que usar algumas propriedades. Que propriedades são essas? Vamos botar aqui do lado um instantinho. Toda vez que eu tiver log de A na base B mais log de C na base B, ou seja, eu estou somando logaritmos de mesma base. E tá só o logaritmo, tá? Repara que não tem nada multiplicando esses logaritmos, tá purinho. Toda vez que eu somar, tiver essa soma, o resultado vai ser igual ao produto dos logaritmandos
na mesma base que a gente tinha. Então é isso daqui que a gente vai usar aqui. Toda vez que eu tiver tanto a base quanto o logaritmando forem o mesmo valor, o resultado desse logaritmo sempre vai dar 1. Sempre. Não importa quem sejam esses números. Eu podia ter log de abacaxi na base abacaxi. Isso ia dar 1. Por que eu falei desse 1? Ele aparece aqui. Aqui aparece o número 1. E eu preciso ter aqui algum logaritmo para eu somar com esse, usando essa propriedade daqui. Ou seja, eu preciso que apareça um logaritmo com a mesma base dessa. O lado de cá eu vou repetir, vamos deixar quietinho. Log de 2x mais 6. Ele já está prontinho para a nossa equação. Lá que a gente agora vai resolver. Bom, eu já tenho aqui log de x menos 1, certo? Eu preciso que apareça um logaritmo de base 10, que é a mesma base desse log. Que logaritmo, aliás, o logaritmo de que número na base 10 dá 1? O próprio 10. Então, repara uma coisa. Se eu tiver aqui log de 10 na base 10, isso claro que vai dar 1. Então, o contrário é verdade. Se eu tenho 1, eu posso fazer ele se tornar um logaritmo na base que eu preciso. Não preciso escrever esse 10 aqui, porque eu já sei que quando não tem base nenhuma escrito, por default, né, a base que a gente vai considerar é a base 10. Ó, soma, logaritmo de mesma base, vamos usar essa propriedade aqui de cima. Então, eu vou ter que log de 2x mais 6 é igual, repito log e multiplico os logaritmandos. Beleza? Beleza. Bom, pessoal, eu tenho um log de cada lado da minha igualdade. Não tenho nada multiplicando esses logaritmos, só tem um log limpinho de cada lado. Quando isso acontece, eu ignoro os logs, né? E igualo os logaritmandos. Eu igualo quem? O 2x mais 6 igual a 10 vezes x menos 1. O que a gente tem aqui agora é uma equação do primeiro grau. Então, acabou o logaritmo. Como é que a gente resolve? Primeiro eu vou resolver a multiplicação, ou seja, 2x mais 6 é igual a 10x menos 10. Fiz aqui o chuveirinho, né? O 10 multiplicou tanto o x quanto o menos 1. Passo tudo que é número para um lado, número com letra para um lado, e tudo que é número sem letra para o outro. Vou escolher passar o 2x para o lado de lá. Por quê? Se eu passar o 10x para cá, ele vai passar negativo, vai ficar menos 10x. E menos 10x com mais 2x, eu vou ficar com um número negativo. Então, isso já vai me dar um trabalho a mais, uma chance a mais de errar. Então, eu vou passar o 2x para o lado de lá. Então, do lado de lá, eu vou ficar com 10x menos 2x. E do lado de cá, mantenho 6 e vem esse menos 10 aqui, que do lado de cá ele vai virar mais 10. Então, menos 10 veio para o lado de cá, virou mais 10, e o 2x foi para o lado de lá, virou menos 2x. Ou seja, 16 é igual a 8x, logo o x vale 2. Bom, mais uma vez aqui a gente tem uma equação logarítmica. Qual é o meu objetivo? Gente, o objetivo é lá no final chegar aqui, log de alguma coisa é igual a log de alguma outra coisa, e aí eu vou cancelar esses logs e vou igualar essas coisas. Então, o objetivo é que eu tenha só um log de cada lado. Do lado de cá já está legal, só tem um log, ele não está sendo somado por nada, não tem nenhum número multiplicando ele, tá show. Aqui eu tenho um problema, aqui eu tenho uma soma. Eu não tenho só esse log de x, eu tenho algo somado a ele. Então, a gente vai ter que resolver isso daqui. Bom, vamos pensar de trás para frente, tá?
Eu preciso do quê? Eu preciso usar essa propriedade da soma dos logaritmos para transformar essa soma em um logaritmo só. Beleza. Só que esse 2 não é um logaritmo, é um número. Eu vou precisar transformar ele em um logaritmo. Qual? Primeiro, ele vai precisar ter a mesma base desse outro logaritmo. Vamos só escrever aqui o que eu já tenho. Bom, primeira coisa, esse 2 vai ter que ter a mesma base desse logaritmo aqui. Que base é essa? A base é 10. Mas que logaritmo de base 10 vai virar 2? Aí a gente tem que lembrar de uma outra propriedade, que é a seguinte. Toda vez que eu tiver logaritmo de um número qualquer, vamos lá, botar o b, na base b, elevado ao expoente, se as bases, tanto do logaritmo quanto do log, são iguais, o resultado é o quê? É o expoente. Então, se eu quero um logaritmo, aqui ó, vamos pegar aqui, se eu quero um logaritmo na base 10 e que no final dê um número 2, esse 10 aqui de cima tem que estar elevado a quanto? A 2. Ou seja, ele tem que ser igual à base da potência, e vai ser elevado ao número que eu preciso. Ou seja, se eu tiver aqui 10 ao quadrado, repara só, log de 10 ao quadrado na base 10, isso vai dar quanto? 2. Então, eu estou resolvendo de trás para frente. Em vez de resolver isso, eu estou pegando o resultado e voltando para o logaritmo, para poder aplicar essa propriedade daqui. Show! Agora sim, eu estou somando, todos os logaritmos têm a mesma base, então vou somar esses logaritmos aqui. Vai ficar igual a log na base 10 de 10 ao quadrado vezes x, que é igual ao que a gente tem lá do outro lado, que já está limpinho, prontinho, 3x mais 5. Agora sim, eu só tenho um log de cada lado, não tem ninguém multiplicando eles são limpinhos. Eu posso esquecer o log e só pensar nos logaritmandos, que são quem? Vou resolver logo, tá? 100x é igual a 3x mais 5. Bom, passo o 3x para cá, eu vou ter que 100x menos 3x é igual a 5. 97x é 5, logo x é 5 sobre 97. Essa já é uma fração irredutível, não tem mais o que fazer. Vamos lá, vamos resolver. Peteleco, não tem nada mais a fazer do que dar o peteleco. Então, do lado de cá permanece x ao quadrado menos x. Isso vai ser igual a 8 elevado a 1/3, certo? Peteleco jogou o 8 para o outro lado, ele levantou 1/3 aqui no ombro. Bom, 8 elevado a 1/3, x ao quadrado menos x é igual. Toda vez que a potência for uma fração, isso se transforma numa raiz. Que raiz é essa? Quem está por cima está por dentro, quem está por baixo está por fora. Vamos fatorar o 8. X ao quadrado menos x é igual a raiz cúbica de 2 ao cubo. Maravilha! Raiz cúbica de 2 ao cubo vai dar 2. Então, x ao quadrado menos x é igual a 2. Vamos continuar agora do lado de cá. Bom, de cara que eu estou vendo que eu tenho uma equação do segundo grau. Então, vou jogar o 2 para o lado de cá. Vou ficar com x ao quadrado menos x menos 2 igual a 0, tá? Joguei o 2 para o lado de cá. Agora eu vou me preocupar com a minha equação do segundo grau. Como é que eu resolvo ela? Primeiro eu vou identificar quem é A, quem é B, quem é C. O A vale 1. O B, toda vez que esses coeficientes forem negativos, já identifica eles entre parênteses. Sempre. Que aí você não erra, tá? Ou seja, o B vale menos 1 e o C vale parênteses menos 2. Então, na hora que você for calcular o delta, calcular a Bhaskara, você já vai substituir esses números entre parênteses, sempre.
O delta vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Ou seja, b ao quadrado, ó, botei entre parênteses exatamente como eu precisava. Menos 4 vezes a vezes c. De novo, ele tinha que vir realmente entre parênteses. 1 ao quadrado é 1. Menos vezes menos é mais. 4 vezes 2, 8. Tá aí um delta. Beleza, que vale 9. Vamos agora para Bhaskara. Então, a fórmula de Bhaskara, relembrando, menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Substituindo os valores que eu já tenho. Menos da fórmula. Aqui vocês erram demais, tá? Vocês, por não botarem esse parênteses aqui, vocês chegam aqui e já colocam isso daqui. E tá errado. Então, é o menos da fórmula. Quem é B? B é parênteses menos 1. Mais ou menos raiz de 9, dividido por 2 vezes 1. Vamos resolver agora. X é igual a menos vezes menos mais 1. Mais ou menos raiz de 9 é 3 sobre 2. Ou seja, isso vai me dar um x1, que é 1 mais 3 sobre 2, que é igual a 1 mais 3, 4 sobre 2, 2. E um x2, que vai ser igual a 1 menos 3 sobre 2, que é igual a menos 2 sobre 2, que é igual a menos 1. Em logaritmo, a gente tem uma coisa chamada condição de existência. No caso, o meu logaritmando, ele não pode ser negativo e nem pode ser zero. E aí você repara o seguinte, se eu substituir o x por 2, 2 ao quadrado 4, menos 2, 2. Beleza, pode ser. E menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1, menos 1, tudo isso aqui vai dar 2, ok. Então, tanto faz, eu tenho aqui 2 valores para x. E é isso, pessoal. Acabaram os exercícios de hoje.